Olá, amigos, e hoje nesse espaço aqui nós vamos tratar de um assunto não tão quente, né, como a política, que continua sendo aí o assunto diário, né, dos telejornais, dos jornais do Brasil. Vamos falar de um assunto mais ameno, mas também não menos importante. Vamos falar aí do diploma do jornalista, obrigatório ou não. E para isso nós convidamos aqui, e eles nos atenderam, dois amigos jornalistas. Primeiramente vamos saudar aqui o nosso amigo, o Ricardo Datrino. Tudo bem, Datrino? Tudo bem, Renato, agradeço o espaço da Notícias e Opinião e uma boa tarde aos colegas e ao colega Jefferson Martinho aqui. Que não é de propósito, né? Está aqui à nossa esquerda. Tudo bem, Jefferson? Oi, Renato, é um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Agradeço aí a oportunidade de estar expondo um pouquinho da opinião aí a respeito desse assunto que é tão importante e polêmico, né? Exatamente, como o Jefferson falou, o Datrino também é um assunto importante. O Jefferson até destacou um assunto polêmico. Por quê? Em primeira mão, todo mundo que começa a estudar, acredito que pensa talvez num canudo, num diploma, que é a prova, né, a comprovação de um curso técnico ou qualquer outro curso que ele tenha feito. E no caso do curso de jornalista, houve muita polêmica, está tendo muita polêmica desde 2009, porque naquele ano, atendendo a uma reivindicação do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Estado de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, derrubou a exigência. Em 2015, o Senado restabeleceu a obrigatoriedade aprovando uma PEC, né, que é, me ajuda aí, a proposta, como é que é a emenda, né? Exatamente. Foi aprovada essa PEC que agora está lá, parada na Câmara dos Deputados. Mas aqui, para vocês verem que a gente não está tratando aqui de pessoas que talvez adquiriram o diploma de uma outra forma, são dois jornalistas, o Jefferson e o Datrino, dois jornalistas diplomados, fizeram a faculdade. Só que, amigo, eles têm opiniões diferentes, opiniões divergentes. Jefferson, como nós já falamos, você não é a favor da obrigatoriedade. Por quê? Eu acho que é importante deixar claro, Renato, não é que eu sou contra o diploma. Eu não sou a favor da obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. Não na forma de um curso superior exclusivo de jornalismo. Veja, não é uma opinião só minha, ela é baseada no funcionamento da profissão de jornalista em outros países, inclusive. O jornalista é uma profissão que você tem técnicas para exercer, e elas não necessariamente precisavam ser estudadas num curso superior para isso. Pode ser um curso técnico com essas técnicas de jornalismo. Em alguns países, né, notoriamente nos Estados Unidos, você tem lá uma formação mais generalista, você pode ser formado em um curso superior em qualquer outra atividade e ter uma especialização em jornalismo, que são técnicas para desempenhar a função. E isso eu acho importante, né? É preciso ter uma formação superior. Agora, não exclusivamente um curso superior de jornalismo. E você, Datrino, o Datrino é professor, eu não fiz a apresentação completa aqui, peço até desculpa, mas o Jefferson é jornalista e secretário adjunto de comunicação da Prefeitura de Osasco. E o Datrino é jornalista, exerce sua profissão como assessor de imprensa também e é professor da faculdade Anhanguera. E a tua opinião é um pouco diferente, você é a favor assim, da exigência do diploma? Renato, como o Jefferson bem colocou, esse assunto é importante porque ele precisa ser discutido de uma maneira bastante ampla. Esse aspecto que ele colocou, que é em relação à formação nos Estados Unidos, é muito natural realmente que as instituições peçam, por exemplo, a pessoa ela tem diplomação, né, em engenharia civil e de repente ela migra para algum campo, alguma atuação no jornalismo, desde que ela faça alguma especialização. Então, assim, do ponto de vista acadêmico, a grande discussão é pensar na reformulação dos cursos de jornalismo, para que eles se adequem melhor às necessidades do mercado. Isso é algo que sempre vai existir, né? Em qualquer profissão, em qualquer carreira, a necessidade da teoria e da prática conseguirem se combinar melhor e mesclarem para essas ações de mercado. Na minha perspectiva, dentro do jornalismo, né, por que eu considero ela ainda muito importante, fazendo essa ressalva das adequações do ponto de vista estrutural, ou seja, da grade, da matriz curricular? Porque o jornalismo é uma carreira, é uma função que dá bastante amplitude para que o profissional pense melhor a respeito sobre as teorias comunicativas que são importantes, que são relevantes, para que a gente tenha um entendimento da prática, ou seja, da prática do jornalismo em si. Hoje a comunicação ela é uma ciência, né, tão complexa como várias outras. E quem passa naturalmente pelos cursos de jornalismo sabe da importância que tem as teorias de comunicação, teorias críticas, para a formação de um profissional, né, mais abrangente, com uma visão um pouco mais global sobre o mercado. Muito bem. Ô Jefferson, na época que inclusive foi derrubado no STF, eu lembro que um dos problemas foi as faculdades, né? E elas continuam.
Não é um contrassenso o STF, que é a corte máxima da nossa justiça, proibir um diploma e as faculdades continuarem existindo, inclusive emitindo diploma? Não, você tem, dentro da própria comunicação, você tem outras faculdades, outros cursos superiores que não têm exigência do diploma na prática, no dia a dia. Um exemplo é publicidade. Você não é obrigatório, né? Acaba sendo uma exigência de mercado, mas não é obrigatório para que alguém trabalhe com publicidade que seja formado em publicidade, né? E assim, como dentro desse conceito de você adquirir o conhecimento a partir de técnicas, né, é natural que você, especializado em outra área, né, passe a se dedicar em algum momento a um segmento da comunicação que tem a ver com a sua área, inclusive, porque assim, Renato, acho que exige-se muito do jornalista um conhecimento generalista, né, sobre todos os assuntos, e isso na prática, no dia a dia, ele é muito ruim, né? Porque você acaba prejudicando a qualidade do escrito, da produção textual, da produção televisiva, de rádio, agora de internet, porque ao dominar as teorias de comunicação, o jornalista nem sempre ele entende exatamente do assunto que ele está falando, entendeu? E quando o contrário, dá muito mais segurança na lida com a informação, né? Você é formado um engenheiro, é formado em medicina para falar sobre a medicina, então vai lá adquirir técnicas de comunicação para como se expressar a respeito dessa tua área de conhecimento. Ô Datrino, a mesma pergunta eu faço para ele. Eu concordo também que o jornalista não é obrigado e nem consegue saber de tudo, então por isso que ele vai nos técnicos. Mas não é um contrassenso também as faculdades continuarem emitindo diplomas de jornalista, sendo que esse diploma não é exigido na prática? Então, é bom você ter aberto a discussão, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. As instituições, né, acadêmicas de ensino superior, elas vêm para chancelar a qualidade de um profissional. E aí a gente também vai debater sobre a qualidade das instituições, o tipo de ensino que ela está prestando em comunicação, mas é fundamental para quem vai contratar, para que saiba quais são os profissionais que estão saindo no mercado, qual é a formação, qual é a exigência, né? E a gente sempre sabe, isso sempre vai existir dentro das instituições de ensino superior, sobre o fato dela preparar o profissional, né, do ponto de vista técnico, para a praticidade, ou seja, para o dia a dia, para o fazer do jornalismo. Então, essa questão que o Jefferson coloca realmente é importante, né? O engenheiro dominando bem as ferramentas ou, né, um médico entendendo bem sobre a técnica do jornalismo vai dar a ele condições de poder fazer uma boa entrevista, poder conduzir bem uma ação jornalística. Só que o fato o básico do jornalismo, ele vai sempre precisar de algumas fontes, ele vai precisar enriquecer melhor essa discussão e talvez, né, o comunicador tenha um pouco mais de jogo de cintura para lidar com essas ferramentas que não são tão práticas assim. Muitas vezes 1 ou 2 anos não vão suprir toda a necessidade de um curso de jornalismo, né, que é na essência global, ampla. Jefferson, para encerrar já então aqui, nossa terceira pergunta, em praticamente todas as respostas suas você já foi dando o que você acha. Não é necessário um curso específico de jornalismo, talvez de 4, 5 anos, porque ele tem uma base durante 2 anos aí. Essa é a sua proposta então. Mas eu encerro, a mesma pergunta que eu vou fazer para o Datrino. A falta do diploma, talvez exigido num banco acadêmico, pode trazer consequência, por exemplo, para o profissional não saber muito dos seus direitos e extrapolar talvez aquilo que passa para o papel ou para a internet hoje em dia? Olha, eu acho que a falta do diploma em si, ela pode, e esse é a grande preocupação da categoria, né, dos nossos colegas, do sindicato, né, é realmente transformar o mercado em terra de ninguém, justamente por não haver regulamentação. Agora, se como o colega o Ricardo falou, a gente se debruçar sobre o tema e estabelecer algumas regras para isso, com a existência do diploma de curso de nível superior ou com um diploma técnico, com igual valor para o exercício da profissão, eu acho que não haverá grande problema. Você tem algo parecido, por exemplo, hoje em rádio e TV, né? Em rádio e TV você tira faz um curso específico de rádio e TV, você tem 2 anos de duração, com as técnicas de apresentação, né? de ancoragem de um veículo, e você consegue, a partir de outra profissão, uma regulamentação profissional para o exercício da profissão. O jornalismo ele poderia atender a isso também, né?
sem prejuízo do mercado. Agora, o que não dá para ficar é nessa dúvida, né? Ou sem diploma, com diploma, porque ainda que o mercado se estruture, por exemplo, as faculdades, as universidades continuem dando diploma, ficam nessa incerteza de vai precisar, não vai precisar do diploma, isso é muito prejudicial para a profissão, né? Essa incerteza jurídica do futuro da profissão, mais do que a exigibilidade ou não do diploma no final das contas. Muito bem, Jefferson. E você, Datrino, que também é professor universitário, qual aí o futuro do jornalismo, das faculdades, do diploma? O Jefferson pontuou bem. Acho que essa discussão ela só vai avançar de fato se os atores que estão envolvidos aí conseguirem discutir seriamente a respeito dos assuntos. A gente tem, né, o Jefferson sabe, a FENAGE ela se posiciona a favor do jornalista, mas a gente tem a Associação, né, Nacional de Jornais, que é o setor patronal, que se coloca contrário a essa obrigatoriedade. Então, se todos colocarem o seu interesse na mesa, a gente vai conseguir discutir, inclusive as instituições também de ensino superior, sobre qual é a real necessidade, porque também é um fato importante. Muitas vezes tem-se o curso de jornalismo, mas não se tem a qualidade necessária. Então, quer dizer, você colocar um profissional que não está apto, ele vai prestar um desserviço. Então, é importante também exigir das instituições de ensino superior para que elas melhorem a sua qualidade e criem parâmetros, né, junto ao MEC, para que nós tenhamos uma qualidade mais elevada. Só que essa discussão ela tem que ser levada em ampla escala, ou seja, para os mais diversos atores envolvidos nesse espaço. Bem, nós aqui chegamos ao final já, agradecendo aqui ao Jefferson, ao Datrino. Vamos convidar outra vez para a gente falar de política, talvez, não é isso? Assunto político lá de Brasília, eleições municipais chegando aí e bombando, não é isso? Mas olha, a nossa intenção aqui é levantar o assunto para discussão, entendeu? Porque isso é muito importante. E você que está aí pensando em ser jornalista, ou ingressando na faculdade, ou que já tenha feito a faculdade, você é a favor ou contra a exigência do diploma de jornalista? Entre no nosso site aí, também dê a sua opinião. Renato Ferreira para o site Notícias e Opinião.